E aí, pessoal, agora eu voltei aqui para a aba do professor e eu vou analisar as respostas. Lembra que eu preenchi aí vários formulários, né? Agora eu preciso analisar essas respostas e eu vou analisar. Como que eu faço? Eu volto para o meu formulário, venho aqui em respostas e aí eu vou conseguir avaliar, olha, cada uma das respostas. Eu vou conseguir avaliar quem respondeu essas perguntas, quais as perguntas que foram respondidas e consigo olhar individualmente cada uma das pessoas que respondeu. Então, nesse caso, olha, aqui eu tenho um básico de alguns e-mails, porque aqui foi, eu tive 4 respostas, mas a partir da terceira, né, na terceira e a quarta que eu deixei obrigatório o uso do e-mail. Então, tem aqui 2 e-mails. As respostas que foram... Aqui é um e-mail que eu enviei, né? Lembra que eu enviei aquele e-mail para o aluno, né? Para testar. Inclusive ele deve ter chegado aqui. Vamos ver se ele já chegou. Opa, não, na verdade está na minha aba de aluno, né? Deixa eu ir para a aba de aluno. Ele ainda não chegou, mas aqui apareceu só quem ainda falta preencher esse formulário, tá? E aqui embaixo as respostas mesmo, olha, o nome, o que as pessoas digitaram. Lembra que eu tenho um formulário que eu preenchi em branco, né, pessoal? Que eu preenchi todo em branco, então não vai aparecer aqui mesmo. Eu tenho 3 respostas, eu tenho 4 pessoas que responderam, só que como uma pessoa deixou em branco, então não vai aparecer aqui nas respostas, olha. Então, todas as respostas que foram colocadas aqui no meu formulário, olha. Observação. Para as opções, olha, tem até um gráfico aqui de pizza, mostrando qual opção que mais foi escolhida. Nos conhecimentos, que também era uma seleção, olha, ele mostrou para mim, matemática, uma pessoa escolheu que conhecia matemática, lógica, 2 indicaram, e eletrônica, uma pessoa adicionou isso aqui. E aí vocês teriam um gráfico maior, né? Se vocês tiverem aí 100 alunos, vocês vão imaginar o gráfico legal que vai aparecer aqui. Na opção do sorvete, olha, tive 3 respostas e todas eu acabei colocando aqui chocolate sem querer. Se eu tivesse colocado outras, ficaria como esse gráfico aqui. E olha que legal, pessoal, que interessante que os arquivos que eu adicionei estão aqui no Google Formulários, olha. Então os arquivos que eu adicionei, eles ficam aqui expostos de forma que eu consigo visualizar esses arquivos. Olha, era um ícone e eu adicionei um ícone. Então eu consigo visualizar os arquivos que foram enviados. Eu posso até ver a pastinha, ver a pasta desses arquivos no Drive, olha. Então esses arquivos foram para o Drive mesmo. No Drive foi gerado, pessoal, uma pastinha com o nome do meu formulário, olha. Teste primeiro semestre, que foi o nome do formulário que eu dei no início. E aí eu tenho as imagens que foram enviadas. Voltando para o formulário, né? Aqui uma pergunta sobre o conhecimento em espanhol, que era uma pergunta linear, né? Em que cada um poderia estar selecionando seu conhecimento. E ele ia de 0 a 10. E olha que legal. Então eu tenho 2 respostas com 2 de conhecimento e uma resposta com 1. E aí poderia ter vários, né, pessoal? E vocês gerariam em um gráfico bem legal. Conhecimentos específicos também. Aqui era múltipla, na verdade era a ideia de uma seleção, né? Então a pessoa poderia setar eletrônica e programação. Então uma pessoa setou, 2 pessoas colocaram como básico, 3 colocaram programação básico, e em inglês tem 2 como intermediário e 1 como avançado. Beleza, pessoal?
Animais, olha, gato. Tem 2 que setaram gato. Gato e cachorro. Papagaio. 3 pessoas setaram. E aí vocês vêm aqui também, ó, data de aniversário e horário. Olha que legal, pessoal. Então, essa aqui é a análise de todas as nossas respostas, né? Tudo que você vai analisar, todas as respostas que você recebeu, né? Então, aqui é a análise das respostas mesmo. Aqui eu tenho, olhando para a pergunta, em vez de estar tudo, é um resumo total, eu posso olhar para a pergunta e ver, olha. Bom, olhando para a minha pergunta de nome, quais foram as respostas? Então, olhando para a minha pergunta de nome, qual foi as respostas? Olhando para a seleção de opção, olhando para a seleção de conhecimentos, aqui você vai então olhando para cada pergunta, tá? Eu setei aqui, ele não atualizou, e aí eu consigo ver as respostas, olha. Então, no caso, eu vou olhar aqui para do sorvete, olha. E aí ele falou 3 respostas que foram chocolate. Se eu fosse pro do espanhol, 2 respostas setaram como 2 e uma resposta setou como 5. E uma em branco, olha, aqui está aquele em branco que foi o formulário totalmente em branco que eu enviei, né? Quando eu não estava validando nada. Então vou colocar aqui, ó, selecione seus conhecimentos. A gente tem aquele português, matemática e lógica. Então uma resposta citou matemática e lógica, uma resposta citou lógica, uma resposta citou eletrônica e tem uma resposta em branco, voltando, que é o nosso formulário em branco. E então isso aqui, pessoal, é um resumo, isso aqui é por pergunta, tá? Por pergunta vocês conseguem avaliar quais foram as respostas, olha. Chegada, 2 respostas foram 9 da manhã, uma resposta foi em branco e uma resposta foi às 8 da manhã. Então eu tenho aqui olhando por pergunta, e aí, pessoal, o legal é que eu tenho individual. E aí o individual, realmente, a gente vai olhar pessoa por pessoa. Então eu vou ter aluno, o e-mail 1, o e-mail 2, então vou colocar aqui, o e-mail 1. E aí eu tenho as respostas do aluno em específico, olha. Então, para cada aluno, eu consigo visualizar as respostas. Então, imagina que legal, vocês fazem a validação ali, colocando que cada aluno precisa preencher o e-mail, e depois vocês analisam, né, avaliam um e-mail por e-mail, e depois vocês setam a nota do aluno. Tá bom? Vocês conseguem setar a nota aqui de acordo com as respostas e tal. E aí, como que eu consigo gerar um Excel disso? Vai dar para a gente estar gerando um Excel dessas nossas respostas. Então, só de você clicar aqui em cima em criar planilha, você já vai gerar uma planilha. Olha lá, ele fala criar uma nova planilha ou selecionar uma planilha existente. No nosso caso, eu vou criar uma nova planilha. E olha que legal. Tem até o nosso em branco, olha, a pessoa que vem em branco. Mas nossas respostas, olha. Data e horário que foi preenchido cada um dos formulários. E aí no início não tinha, né, validação de e-mail, agora no finalzinho teve. E aí vocês conseguem analisar, pessoal, cada uma das nossas respostas. E aí vocês conseguem analisar cada uma das nossas respostas. E aí vocês vão conseguir visualizar, né, ter uma ideia do que foi respondido no formulário e analisar via Excel, né? E aí utilizar fórmulas para estar colocando nota ou todo tipo de coisa, tá, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia de quão legal e quão importante, né, e quão grande pode ser o nosso Google Forms. Então, espero que vocês consigam utilizar aí para muitas coisas, beleza?